Mais uma bomba atômica usada em civis? Chegou o fim do mundo na contagem longa? Igreja demorando 632 anos para ser concluída. Deve ser no Brasil. Ligação artificial entre oceanos. Fala pessoal! Vamos saber das efemérides dos dias 9 a 15 de agosto? Esse é o quadro Semana na História, falando dos acontecimentos dessa semana na história para você. Meu nome é Matheus Constantini e esse é o canal Que Tal Saber Disso? Já vou pedir para você deixar um curtir e se inscrever, que isso ajuda muito a gente. Aproveite! Vamos iniciar falando dos acontecimentos de 9 de agosto, que em 1173 tem início a construção do campanário da Igreja de Pisa, hoje conhecida como Torre de Pisa. A Torre de Pisa levou 2 séculos para ser concluída, e mesmo assim teve falha. E em 1945, a cidade de Nagasaki é devastada quando os Estados Unidos lançam a bomba atômica Fat Man. Aniversários de nascimento deste dia: 1931, Zagallo, ex-futebolista e treinador brasileiro. 1963, Whitney Houston, cantora e atriz estadunidense. E em 1968, Eric Bana, ator australiano. Ele foi o Heitor em Troia. Já assistiu Troia? Agora vamos falar dos acontecimentos de 10 de agosto, que em 1675 é lançada a pedra fundamental do Observatório Real de Greenwich, em Londres. Em 1793, o Museu do Louvre é oficialmente inaugurado em Paris. E em 1994 é lançado o satélite brasileiro Brasilsat B1. Nós temos um vídeo bem interessante falando onde são os cemitérios de satélites. Vou deixar aqui no card. Aniversários de nascimento deste dia: 1814, Henri Nestlé, empresário suíço. 1823, Antônio Gonçalves Dias, poeta brasileiro. E em 1960, Antônio Bandeiras, ator e produtor espanhol. Agora vamos falar dos acontecimentos da história de 11 de agosto, que em 3114 antes da Era Comum tem o começo da contagem longa, usada por várias civilizações mesoamericanas pré-colombianas. Uma delas são os maias. Por causa desse calendário de contagem longa, que nós ficamos com o medo do fim do mundo em 21 de dezembro de 2012. Lembram disso? Em 1827, tem a instalação dos primeiros cursos de Direito no Brasil pelo imperador Dom Pedro I. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Por isso, dia 11 de agosto é dia do advogado e dia do estudante. Em 1909, tem o primeiro navio a transmitir um sinal de SOS pelo rádio. O Arapahoe estava perdido no norte do continente americano. Você sabe como envia a mensagem de SOS? Nós temos um vídeo sobre código Morse que ensina. Em 1942, a atriz Hedy Lamarr e o compositor George Antheil recebem a patente para um sistema de comunicação, tecnologia base para os telefones sem fios e Wi-Fi. Aniversários de nascimento deste dia: em 1950, Steve Wozniak, engenheiro estadunidense. Ele foi um dos fundadores da Apple. 1983, Chris Hemsworth, ator australiano. E também em 1983, Tata Werneck, atriz e comediante brasileira. Agora falando de 12 de agosto, em 1877, Asaph Hall descobre Deimos, o menor e mais afastado satélite natural de Marte. Em 1943, aprovado o Formulário Ortográfico de 1943, principal documento que regulava a grafia da língua portuguesa até 2008, quando entrou o novo Acordo Ortográfico. Em 1981, lançamento pela IBM seu primeiro PC com o sistema operacional MS-DOS. E em 1990 tem a descoberta de Su, o maior e mais completo esqueleto de Tiranossauro Rex encontrado até hoje.
Aniversários de nascimento deste dia: 1887, Erwin Schrödinger, físico austríaco. Ele que propôs o experimento mental conhecido como o gato de Schrödinger, provavelmente o paradoxo mais conhecido do mundo. E em 1949, Fernando Collor, 32º presidente do Brasil. Vamos falar do dia 13 de agosto, que é o Dia Mundial do Canhoto. Em 1822, Dom Pedro I nomeia Dona Leopoldina como chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil. Em 1923, inauguração do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em 1961, a Alemanha Oriental fecha a fronteira entre leste e oeste de Berlim e a construção do Muro de Berlim é iniciada. Aniversários de nascimento deste dia: 1899, Alfred Hitchcock, cineasta britânico. 1988, Murilo Couto, ator e humorista brasileiro. E 1992, Lucas Moura, futebolista brasileiro. O Brasil só não ganhou a Copa de 2014 porque não tinha o Lucas no time. Opinião minha, mas verdadeira. Agora, dia 14 de agosto, em 1880, é concluída a construção da Catedral de Colônia, marco mais famoso da cidade de Colônia, na Alemanha. Até aí tudo bem, certo? Calma! Em 1893, a França torna-se o primeiro país a introduzir a placa de identificação de veículos. E em 1971, Bahrein conquista sua independência. Aniversários de nascimento deste dia: 1945, Steve Martin, ator estadunidense. E em 1959, Magic Johnson, ex-jogador de basquete estadunidense. E finalizando com o dia 15 de agosto, que é o Dia Mundial do Fotógrafo, Dia da Informática e da Gestante. E também é Dia do Solteiro. Em 1248, tem o início da construção da Catedral de Colônia. Demorou 623 anos para concluir. Ela foi construída para abrigar as relíquias dos 3 reis magos. Em 1483, Papa Sisto IV consagra a Capela Sistina, sendo pintada pelos maiores artistas da Renascença, como Michelangelo, Rafael e Botticelli. Em 1519, a cidade do Panamá é fundada e em 1914 é oficialmente inaugurado o Canal do Panamá, ligando artificialmente os oceanos Atlântico ao Pacífico. E em 1969 é aberto o Festival de Woodstock, em Bethel, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que fica a 70 km de distância de Woodstock. Aniversários de nascimento deste dia: 1769, Napoleão Bonaparte, militar e imperador francês. 1949, Glória Maria, jornalista e apresentadora brasileira. E em 1972, Ben Affleck, ator estadunidense. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu vou pedir para você deixar um curtir, porque se você está aqui até agora é porque gostou, e também se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito. Aproveite e nos siga lá no Instagram, @quetalsaberdisso. Confira nossos últimos vídeos e falou! Valeu!